Bom, gente, deixa eu ler aqui para vocês então. A gente vai falar a respeito de um assunto muito importante. Na verdade, como todos os assuntos que eu tô sempre abordando aqui nos vídeos, né? E essa live é para isso, para a gente falar sobre relacionamento e o que leva uma pessoa a se manter em um relacionamento. O que eu mais vejo hoje são casais, são pessoas que se suportam como se não tivesse outra saída a não ser ficar naquele ambiente ou naquele espaço com a outra pessoa. Então, é uma história bem curtinha aqui que eu vou ler para vocês para a gente discutir. Sil, amei o vídeo hoje, não sei qual foi. Eu sempre dou um jeito de ouvir com meu marido e ele te odeia. Ele fala que você é insuportável. Mas eu sei por quê. Porque você fala a verdade. Queria que você falasse mais sobre lei do retorno. Mesmo sendo humildes na situação financeira, temos que ter em mente que sempre podemos fazer o bem para alguém, nem que seja um pouco. Prestem atenção, porque é muito rico esse conteúdo dela. Vocês vão ficar assim, chocados com o que eu vou falar. Meu marido é egoísta. Não consigo, mas... meu marido é egoísta. Não comigo, mas com as pessoas de fora. Até mesmo com os filhos. Por exemplo, ele tem 7 filhos e não cuida de nenhum. Prestem atenção. Não quer contato com nenhum deles. Não ajuda ninguém. Não temos muito, ganhamos pouco, mas acredito que mesmo com o pouco podemos ajudar alguém. Ele não é pai dos meus filhos. Eu tenho 2 netos e ele acha ruim de comprar um brinquedo para os meus netos. Eu acho isso tão egoísta. É como você fala, o universo nos devolve o que fazemos de bom para o próximo. Mas ele não vê dessa forma. Vivemos na dificuldade, sempre faltando dinheiro, com dívidas atrasadas. E eu já falei para ele, vamos dividir o pouco que temos com alguém? Quem sabe assim o universo começa a conspirar a favor de nós? Mas não adianta, e eu me sinto mal com isso. Gente, é o seguinte, não é assim, vamos dividir o pouco que nós temos com os outros e assim nós teremos mais. Senão todas as pessoas que pagam dízimo seriam ricas, né? Teriam muito dinheiro. Deixa eu fechar meu computador aqui, que a Sophie resolveu vir brincar com o teclado. Não é bem assim que funciona. Mas eu nem quero aqui entrar nesse detalhe do ter pouco ou de ganhar pouco. O que eu quero que vocês entendam ou melhor, quero fazer uma pergunta para vocês. Por que e como nós escolhemos os nossos parceiros? Por que a gente precisa escolher esse tipo de relacionamento? O homem tem 7 filhos e não cuida de nenhum deles. Vocês acham que esse é o tipo de relacionamento que nós deveremos ter? Outra coisa, ela busca um tipo de vida, que é o contrário da vida que ele busca. Ele é egoísta, ela é bondosa. Então, eu me pergunto, por que nós nos sentimos obrigadas a ficar em relacionamentos tóxicos como esse? E tem muita gente que fala, né, que que eu sou a voz do diabo, né, que eu tô aqui para destruir todos os relacionamentos e que eu só penso em divórcio. Muito pelo contrário. Eu gostaria que as pessoas só casassem, só se relacionassem com pessoas que de alguma forma são parecidas com elas. Não tem como a gente ir para um lado e o outro ir para o outro, se nós estamos em um relacionamento. A gente tem que se relacionar com pessoas que querem andar para o mesmo lado que nós. E aí o cara me odeia porque eu sou insuportável. Não, é porque o que eu falo causa, como é que eu posso dizer? Transformação dói. Transformação
faz com que você precise desprender uma determinada quantidade de energia para estudar sobre aquilo, para se livrar das crenças, do vitimismo. Imagine esse homem com dinheiro. Deus que me livre, se eu tiver dinheiro, os meus 7 filhos só vão vir perto de mim porque vão querer dinheiro. Esse é o egoísmo, é disso que ela está falando. Então, quando nós escolhemos um parceiro para ficar com a gente, logo no começo nós percebemos que aquela pessoa não é parecida conosco. Estou falando parecida. Quanto mais ser uma pessoa que praticamente quer as mesmas coisas que você, né? Não é igual, porque ninguém é igual a ninguém, mas aquela pessoa que é muito compatível com você. A gente percebe e o que a gente faz? Ignora. A gente pega, ignora aquilo, pensa que a pessoa vai mudar, ou pior, a gente se mantém do lado do outro porque nós não temos capacidade de nos mantermos sozinhas. Essa é a questão. Relacionamentos tóxicos ou abusivos não são só aqueles relacionamentos onde a pessoa é agredida fisicamente ou agredida verbalmente. Não. Relacionamento tóxico também é quando você quer uma coisa, mas a outra pessoa não quer a mesma coisa e você sofre por isso. É aquela história, né? Quando a gente casa, parece que a gente coloca uma algema, uma na mão dele, uma na mão dela. E aí a gente não consegue, sabe? Tipo, um quer ir para um lado e um quer ir para o outro. Aí o mais forte sempre vai puxar o mais fraco. E no caso dessa moça aqui, ela é a pessoa mais fraca. Porque pelo que eu entendi, ele que comanda tudo. Porque ele não deixa ela dar um presente para os filhos dos filhos dela. Ele não deixa, ele acha ruim. É aquela pessoa negativa que está sempre se vitimizando, sabe? Não tem dinheiro para nada. E aí eu percebi, né, nessa história, o quanto que ela se sente uma pessoa angustiada, né? Ela se sente um fracasso. Porque ela entende como a prosperidade funciona, mas se mantém ao lado dele. Eu trouxe essa é uma história, né? A história real, porque, na verdade, ela pediu um conselho, né? Porque eu percebo que tem muitos casais vivendo assim. Às vezes a esposa incentiva o marido, viu? Por que você não faz uma faculdade, faz uma pós-graduação? Ou por que você não se especializa em alguma coisa? Por que você não estuda? Por que você não lê esse livro? Indicaram esse livro? Por que você não segue esse canal no YouTube, onde falam sobre investimentos? E o cara tá ali. Só quer chegar em casa, abrir uma cerveja e sentar na frente da televisão, coçar o saco e mais nada. E não vê a hora de chegar ao final de semana para ir pro futebol com os amigos e fazer o churrasquinho, né? E a mulher, principalmente quem me segue, ela vê tudo isso e ela se sente de mãos amarradas, porque ele não quer nada. Ou se ela fala, como eu vejo muitas minhas alunas comentando, né? Ela fala, tô pensando em estudar, tô pensando em fazer isso, por que a gente não faz aquilo? Vamos arrumar a casa, vamos consertar essas paredes, vamos... E o cara, larga isso, tá assistindo aquela Silvana lá, você tá louca, sabe? O cara não se importa. E a gente vai consumindo a nossa vida porque não queremos abrir mão de relacionamentos que, na verdade, nunca deveriam ter existido. É muito triste, mas é muito verdadeiro. A gente acompanha aí tantos relacionamentos de abuso, de agressão, que quando a pessoa entrou no relacionamento, ela ignorou muitos sinais. Por quê? Porque ela queria aquilo. Ela não parou para pensar, será que isso vai fazer bem para mim? Será que o meu futuro é um futuro próspero ao lado dessa pessoa? E, gente, quando eu falo em prosperidade, em abundância, não é só dinheiro. Olha, tá por fora quem acha que dinheiro resolve todos os problemas. Não resolve. Dinheiro só vem para pessoas que já são estruturadas.
psicologicamente. Aquelas pessoas que já são felizes, elas já são gratas, elas têm aquela coisa da riqueza nelas. Quando eu estou falando de abundância, eu estou falando de saúde, eu estou falando de bem-estar, de estar cercado por pessoas boas, por pessoas que te fazem bem, em todos esses sentidos. Vocês param para pensar, já que hoje até no grupo uma mulher falou assim, nossa, a minha casa tá cheia de formiga e não sei o quê. E eu falei, olha, cuidado aí com quem você convive, com quem, o que você anda pensando. Daí ela falou assim, não, eu moro sozinha. Daí a gente foi conversando, dela falou assim, mas tem uma pessoinha que vem aqui em casa, que fica vindo aqui e tal, e ela só fala de negatividade. Então, quando a gente tá de bem conosco, né, quando a gente tá assim, nossa, naquela abundância total, esse tipo de gente se afasta. Ou quando você entende como que a vida funciona, você começa a perceber que tem alguém perto de você te prejudicando, porque você consegue ver os sinais do que está acontecendo ao seu redor. Você não fica com aquele negócio de boi, como é que chama? Bornal, né? Que é para o boi não ver o que tem do lado. Então coloca aquele negócio assim, ó, para o boi só ir para frente. E parece que 99,99% da população usa esse negócio. Não consegue ver um palmo na frente do nariz. Aprendeu sempre a remediar. E uma mulher dessas aí que mandou esse recadinho aí, que pediu ajuda, se não tivesse conhecido o meu canal ou outros canais que estão lhe alertando, ela passa uma vida inteira de dificuldade, de tristeza, de angústia, fazendo sexo sem sentir prazer, sabe? Com uma pessoa que não lhe dá o mínimo de carinho e acha que ela merece isso, sabe? Que ela foi escolhida para essa vida e que existem vários mundos diferentes. O mundo das mulheres bem resolvidas e que não precisam de relacionamento nenhum, o mundo dos casamentos perfeitos, o mundo da riqueza, o mundo da pobreza, o mundo de quem sofre, de quem trabalha desesperadamente de sol a sol para não ter dinheiro no final do mês. Quantas mulheres, quantos casais estão passando por isso pelo simples fato de que andam assim, não conseguem ver um palmo pro lado. Estão sempre aqui, ó, vendo sempre aquela mesma ladainha que estão aprendendo desde o dia que saíram da barriga da mãe. Que o mundo é assim, que o mundo é assado, que Deus não sei o que Deus pune, que Deus isso. Uma menina veio me ofender. Não, ela me ofendeu mesmo aqui no direct, falando que eu ia ir pro inferno, que eu fico destratando Deus. Gente, vocês ainda acham que Deus é um homem que tá se importando com o que eu tô falando? Nós nascemos com uma coisa chamada livre-arbítrio e um cérebro formatado. Um cérebro que não tem nada. Vocês acham que é Deus que escreve o que está dentro do seu subconsciente e que rege o seu dia 24 horas por dia? Não! São as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que te criaram, que contaram tudo isso para você. E você fez o quê? Acreditou nas verdades das outras pessoas. Nas verdades que os outros contaram, e assim foi. E hoje, a vida de vocês segue no automático. Vocês nem sabem como que a vida de vocês é. Vocês ficam o tempo todo com esses pensamentos, e não percebem que é o que está gravado lá no seu HD, lá, né? Que eu falo que o nosso cérebro é tipo um computador. Esses programas estão rodando 24 horas por dia. E se você não parar para observar que é isso que está comandando a sua vida, você vai morrer sem nunca ter desfrutado de nada de bom na vida. Por quê? Porque você acha que não tem o que fazer. Por um lado, Deus deu livre-arbítrio, mas pelo outro lado, Deus está dizendo o que você pode e o que você não pode fazer, o que você merece e o que você não merece. Não faz sentido. Parem e pensem um pouquinho. Então, eu dou livre-arbítrio para uma pessoa, mas eu falo, você só tem livre-arbítrio até aqui aonde eu acho que você pode ir. Se você for para lá, você vai ser punido. Isso não existe, gente. Isso não existe. Não existe. E eu sei que eu perco um monte de gente, de seguidores,
por causa disso. Gostam das histórias reais, estão sempre atraindo coisa ruim para a vida, vivem na igreja, mas vivem doente. E aí, quando eu falo dessa maneira, ela não para pensar e analisar e tentar perceber da onde que veio isso. Será que é nisso que eu acredito? Ou será que essas verdades das outras pessoas me contaminaram e eu nem percebi? Será que eu realmente nasci para ser uma pobre sofredora, doente, que não tem o básico para comer, que nunca vai poder sentir o sabor de um filé mignon ou de um champanhe ou andar num carro melhorzinho? Não! Deus me escolheu para sofrer e eu tenho que agradecer todo dia porque Ele está testando a minha fé. Não, gente. A prosperidade, a saúde, o bem-estar, a felicidade foi dada para todo mundo. Só que muita gente deixou de acreditar que isso é para si. Então eu acho que está mais do que na hora de vocês parar com isso e analisar as pessoas que te cercam e se perguntar: eu sou feliz ao lado de um homem que está cagando para os 7 filhos? Se pergunta. Você conseguiria, você que está aí, ficar do lado de um homem que não se importa com os próprios filhos e que ainda quer meter o bedelho nos seus filhos, nos seus netos? Meninas que são novas, que estão aí me assistindo, parem para pensar o que vocês querem da vida de vocês. Aí, quando vocês determinarem o que vocês querem da vida de vocês, que futuro vocês querem para vocês, vocês prestem atenção, porque as escolhas que vocês fizerem hoje vão refletir lá na frente. Eu gravei uma história real hoje, mas assim, aquelas fodásticas mesmo, onde a menina, ela era, bom, não vou contar, mas ela era muito criticada, as irmãs tudo engravidaram com 14, 15 anos, se ferraram na vida enquanto ela estudou, foi estudar, fazer línguas, fez faculdade, fez pós-graduação, encontrou um homem incrível, casou, tá grávida. E agora ela é criticada porque as irmãs estão sofrendo e ela tá ali no bem bom. É bem assim que funciona, né? Acontece isso comigo também. A Silvana tá lá no bem bom, enquanto que a mãe dela, enquanto que o irmão dela, aquele irmão que todo mundo tentou ajudar e que não deu bola, que até hoje não quer nada com a vida, que não quer trabalhar, que não quer fazer nada. O irmão dela. Então é assim que a vida é. Então vocês têm que ter muita certeza do que vocês querem para a vida de vocês, porque as sementinhas que vocês estão plantando hoje são as sementinhas que vão dar fruto amanhã. E se vocês plantarem feijão, não espera que amanhã vocês vão colher milho. Não, vocês vão colher feijão. Não importa quanto tempo passe para nascer, é feijão que vocês vão comer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Que enquanto nós não percebermos que se a gente é ou não é feliz, enquanto a gente não olhar para a nossa vida e avaliar, eu realmente sou feliz? Eu realmente quero continuar nessa vida? Por quê? Porque eu já tentei tanto e eu percebo que não muda, que as pessoas não mudam, que passou 1 ano, passou 2 anos, passou 10 anos, eu continuo do mesmo jeito. Tem uma pessoa da minha família que perdeu o marido. E eles eram muito grudados, eu sempre admirei o casamento deles. E eu conversei com essa pessoa e eu falei para ela: e aí? Você tá triste? Como é que você tá? Ela falou: nunca estive tão bem. Ele me aprisionava, ele nunca me deixou ir no supermercado, eu nunca vi dinheiro, ela falou, eu nunca vi. Eu tinha vontade de sair, de comprar um eletrodoméstico e ele não deixava. Ele era mesquinho, ele era aquela pessoa que nunca tem dinheiro para nada, a não ser para aquilo que ele acha que é certo, né? E ela viveu nessa miséria de vida, sabe? Uma vida miserável. E aí ela falou assim, e olha que já é uma pessoa bem de idade, ela falou assim: eu senti falta porque a gente estava sempre junto,
mas hoje eu tô tendo a vida que eu sempre sonhei e ele nunca deixou eu ter. Mas não vida de promiscuidade, não, uma vida de, puxa, eu quero ir no mercado. E daí ela ganhou um dinheiro acumulado aí de aposentadoria, não sei, de uma grana alta. E ela estava comprando tudo novo, geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, fogão a gás, fogão a lenha, essas coisas todas aí. E pensa na alegria dessa mulher, dela poder organizar a casa dela como ela sempre quis e ele nunca deixou. Mas ela nunca desafiou ele. E daí eu fiquei pensando, nossa, e se ele não tivesse morrido e ela tivesse morrido antes dele? Ela não teria feito nada que lhe desse prazer. Ela não teria tido a oportunidade de ser feliz. Por quê? Porque ela não conseguia se impor. Ela não conseguia. Eu lembro, assim, depois a gente para pensar, quando ia na casa deles, ele sempre mandava. Ele não levantava a bunda da cadeira. Ele falava para ela, fulana, faça chimarrão que chegou visita. Fulana, pega isso. Fulana, pega aquilo. Fulana tá demorando muito no banho. Era assim, eram ordens que ele dava para ela, sabe? Era um relacionamento extremamente abusivo e eu fico muito, muito feliz dela estar podendo viver essa vida hoje que ele não permitiu. Porque naquela época, quando se casava, né, era como se você tivesse dado, o teu pai dava o direito, né, sobre você. Você passava a filha para o marido e a partir daquele momento o marido tinha direitos. Tanto que nós não, né? A minha mãe perdeu o sobrenome dela. Ela não tem, por isso que eu não tenho o sobrenome Pilate. Porque era assim, o teu sobrenome não tem valor. O sobrenome que tem valor é o meu. Eu tiro o sobrenome dos seus pais porque agora quem manda em você sou eu. Metaforicamente falando, é assim que funcionava. E os homens se sentiam donos das mulheres. Mas hoje não, gente. Hoje não é mais assim. Você não é obrigada a se manter em relacionamento que não te faz bem. Mas as mulheres não aprenderam isso. As mulheres continuam nisso, de ficar se mantendo. Mas talvez porque não saibam o que é bom, né? Que a gente só consegue identificar o que é ruim quando a gente sabe o que é bom. Amo ver essa mulher, por mim passava a noite. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, porque eu tô achando muito triste. É muita história de mulher infeliz com o marido, de mulher infeliz na sua vida, na sua casa. São, assim, eu percebo como se fossem prisões. A maioria é porque não tem condições financeiras. Então, quando vocês decidirem ficar com alguém, casar, namorar, e esse cara falar assim para vocês, viu? Não se preocupe em trabalhar. Eu tenho para nós dois. Eu quero que você fique em casa cuidando das crianças. Não aceitem. Não tenham isso como um troféu. Ah, ele está fazendo isso porque ele me ama, ele quer me poupar. Não! Ele quer te prender ao modelo de vida dele. Uma mulher sem dinheiro é uma prisioneira dentro de um relacionamento. Vocês precisam entender isso. Eu conheço pessoas que são milionárias. A mulher ajudou a construir um império, mas hoje ela não pode comprar um pacote de açúcar sem mostrar para ele a conta. O que adianta se você não pode usar o dinheiro, se você tem que prestar conta daquilo que você ajudou a construir? E é nesse sentido que eu falo, se essa mulher morrer primeiro, ela nunca viveu. E é bem capaz que é tão dependente que se o marido morrer primeiro, ou arrumar outra, ou for embora, ou se separar, ela morre. Por quê? Porque ela nem sabe como levar a vida sem o cara. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Nós somos moldadas, os homens também, né? A gente é moldado de acordo com o que falam para nós, o que nos ensinam. Se você vai para a escola e estuda física naquele dia,
Você não vai vir para casa com um texto de português, uma redação. Você vai aprender física. Então, o que é passado para nós é o que nós levamos para nossa vida. É o que vai controlando o nosso dia a dia o tempo todo. Nós estamos ali, estamos ali. Por isso que a Semana das Lagartas está sendo incrível. É cada depoimento que eu estou recebendo lá no WhatsApp, porque as meninas estão nos grupos lá onde a gente está colocando os links. Eu estou colocando aqui também, aqui na bio tem o link da terceira aula que entrou hoje. Aí nós temos quinta e depois sexta. Tá sendo maravilhoso, por quê? Porque realmente é transformador, sabe? É transformador. Quando você começa a observar, sabe? Olhar para a sua vida e perceber que você não é feliz. Que aquilo não é o que você imaginou. Quando eu decidi levantar o meu bumbum e procurar algo que me desse independência financeira, eu nunca mais quis nem pôr mais homem dentro de casa. É o que eu tô percebendo. Muitas mulheres que parecem ser dependentes de relacionamentos, que não vivem sem aquele homem, é por falta de independência financeira. E ai, se vocês soubessem como é fácil ter independência financeira. Gente, tem tudo a ver com o nosso mindset. Meu Deus do céu, são as nossas crenças que nos bloqueiam. Quando a gente libera isso e troca o programa que está aqui, a gente nunca mais vai ter problema com dinheiro. E aí, se você conseguir mudar isso, você é milionária? Você vai ser. Se você achar que você quer passar num concurso e ter estabilidade, você vai ter. Se você achar que um parente rico lá morreu e deixou uma herança para você, vai deixar. Porque é você que determina. É você quem determina. Por isso que eu falo também em relação à doença, essas coisas. Somos nós que, através da nossa energia, vamos criando todas essas coisas. A escassez, a doença, a traição, as pessoas que convivem, os abusos. Nós atraímos tudo para a nossa vida. Mas é difícil as pessoas entenderem isso. Por quê? Porque estão acostumadas ao modelo que foi ensinado. Então, você nasceu lá, o seu HDzinho lá, formatadinho, não tem nada. E aí vai gravando. Aí chega um ponto, você tá lá com 40 anos, implorando para receber as coisas do céu, se ajoelhando, Deus me cure, pelo amor de Deus. E não entende que quanto mais você pede cura, mais você ganha doença. Que quanto mais você pede dinheiro, menos dinheiro você tem. Olha, gente, é sério. O negócio é tão simples. O negócio é tão fácil, desde que você entenda como a vida funciona, como que o universo trabalha através de Deus para você. É maravilhoso. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Ai, meu Deus, tá longe aqui para eu ler. Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa parte aqui que eu quero colocar no YouTube e daí eu vou ler o que vocês escreveram aqui e a gente continua o nosso bate-papo, tá bom? Bom, eu quero que vocês deixem os comentários de vocês aqui a respeito disso e o que vocês entenderam de tudo que eu falei aqui sobre relacionamento, sobre medo, sobre crenças. Deixe aqui nos comentários, porque isso é muito importante, tá bom?